Está no ar! O mais tradicional podcast sobre corridas do Brasil. Os comentários e o debate sobre automobilismo de um jeito que você só ouve aqui. A partir de agora, Bárbara Franzin, Thiago Raposo, Diogo Gomes, Thiago Rosa e Fábio Campos apresentam Café com Velocidade. Café com Velocidade. A dose certa na análise do esporte a motor. Para você que nos ouve no cafécomvelocidade.com.br, estamos começando a edição 571, o segundo bloco. Já gravamos um bloco que já está no ar, inclusive segunda-feira à noite, nós com esse compromisso de levarmos o programa cada vez mais cedo, cada vez mais rápido para você, ouvinte. Então, o ouvinte mais atento que está aí no seu Twitter, no seu WhatsApp, já recebeu a notificação, talvez já está até começando a ouvir o primeiro bloco e a gente está começando a gravar o segundo. No primeiro nós focamos muito na corrida em si, uma visão mais macro da corrida, então um bloco não necessita ouvir o outro, então se você caiu aqui no segundo, não precisa, nossa, agora eu preciso dar um pause, porque eu preciso ouvir o primeiro. Não precisa, são independentes. E nesse segundo agora aqui a gente vai entrar um pouquinho mais nos detalhes da corrida, assim como no primeiro eu tenho Diogo Gomes e Fábio Campos ao meu lado, eles já fizeram a saudação lá, a gente vai ganhar um pouquinho de tempo tirando essa saudação novamente, que eu já vou jogá-los na fogueira, pedindo já opinião, já entrando em assuntos e detalhes sobre a prova. E começando com você, Diogo Gomes, a gente não poderia mudar o assunto, né? Já que agora a gente vai começar a falar um pouquinho mais da corrida em si. O assunto principal, eu acho que a gente começar da primeira curva. A gente teve acusações aí, Hamilton insinuando que não foi proposital, mas que foi conveniente a batida. A gente teve respostas vindo da Ferrari, os pilotos tiveram que falar, inclusive, sobre isso, né, na coletiva de imprensa. Eu queria saber o que você achou desse burburinho todo. Eu tenho certeza que você não achou que foi proposital, eu te conheço muito bem, mas esse burburinho todo, às vezes ele achou que eu coloquei mal os lençóis agora, né, Fábio Campos? Mas eu acho que é o Hamilton, essa guerra psicológica que ele criou. E é isso, eu acho que a Fórmula 1 precisa dessa guerra psicológica, de colocar uma pressãozinha ali. Eu acho que nem o Hamilton em si acredita no que ele falou, ele fez mais para tentar desestabilizar de alguma forma os pilotos da Ferrari do que acreditar. Mas eu queria saber de você, Diogo Gomes, a tua visão desse acidente entre Kimi Raikkonen e Lewis Hamilton na primeira volta do Grande Prêmio da Grã-Bretanha. Não, você vê que você me conhece bem. É o tipo de lance que, cara, aquele lance ali é uma culpa do Raikkonen de ter asa dianteira dele, acaba que não acontece porque o contato é pneu com pneu, mas o Raikkonen tá freando, tá com o pneu totalmente, com o volante totalmente virado para um lado, e o carro desliza. É o mesmo lance que, por exemplo, com o carro do Grosjean, que acaba atingindo o Magnussen na largada ali, e outros pilotos que erraram a frenagem da curva 3. Então, é um lance de corrida. A FIA, talvez até para manter o mesmo padrão que eles tiveram na França com o Vettel, que fez um erro mais ou menos parecido, apesar de eu também não ter culpado o Vettel lá, eles deram a punição até de 10 segundos, né? A do Vettel tinha sido de 5 segundos. Mas, assim, para mim, lance total de corrida, bem óbvio. A reclamação do Hamilton eu vejo como muita questão ali de cabeça quente, sabe? De ter corrido de casa, de largar da pole, e ser culpa dele ter largado tão mal e ter caído bastante no início, depois tem um toque, ele vai pro final, o grid tem que escalar tudo aquilo, ver o Vettel vencendo e ganhando muita força, porque é uma vitória muito importante. Então, teve aquele contato ali, depois eu tava lendo notícia hoje, segunda-feira, de gravação desse programa, no dia 9/7, ele fala que o Hamilton o Raikkonen pediu desculpas a ele aceitou, e enfim, entende a situação. Acredito também nessa questão que você cita de criar um burburinho ali, criar meio que uma guerrinha ali, e também acho que isso é muito positivo. Esses caras têm que ter uma briga ali entre eles. A maneira como o Vettel reagiu na coletiva de imprensa ao contato do Hamilton, né? Quando o Hamilton fala isso, ele cita meio que de uma maneira, digamos assim, mais política essa questão. O Vettel faz uma cara que ele meio que não reage, depois ele meio que ri, depois ele, sabe, é o tipo de situação que tira eles de um padrãozinho, daquela situaçãozinha meio robótica, então eu gosto, mas em cima do lance em si, pra mim,
um lance de corrida completo. É um erro do Hamilton, mas eu não acho que é um erro do Raikkonen, mas não acho que é um erro extremo. Mas até creio que a punição vai muito em cima, não estou dizendo que concordo com isso, mas eu creio que os comissários tomaram muito a decisão em cima da causa, né? Ou melhor, da consequência. Tem uma pergunta aqui para você sobre o isso. Hamilton ali. Tem uma pergunta aqui para você. Lá. O Jailson Fernandes mandou, né? Abre aspas, como mencionei acima, né? Que ele fala um pouquinho sobre aquele comecinho que eu falei dele, sobre o toque. A largada foi marcada pelo toque de Raikkonen e Hamilton, tendo o último se dado mal. Fez uma bela corrida de recuperação, mas aparentemente facilitada pela grande diferença entre as equipes de ponta com os de segundo escalão. Pergunta para Diogo Gomes. Tem alguma explicação para as Ferraris largarem melhor nas últimas provas? Olha, o conjunto da Ferrari é melhor, acho que a gente já pode bater o martelo em cima disso. Até no programa passado eu citei que as Ferraris elas vinham atuando em estratégia de largar com pneus mais macios. Não estou dizendo que elas largavam dessa maneira exatamente para ter a preferência com relação à largada. É mais questão de estratégia geral mesmo. A Red Bull e a Mercedes estavam largando com pneus menos macios, vamos colocar dessa maneira, né? Do que a Red Bull, por exemplo, esses largando de super macio, enquanto a Ferrari estava largando de ultra macio. Só para citar um exemplo. Então, você tem um pneu mais macio na largada, naturalmente você tem mais grip, você tem mais chance de conseguir uma melhor largada. Então, por mais que eu acredite que a Ferrari tinha um sistema melhor, e meio que já estava bem alinhado isso, mas eu fazia sempre essa consideração dos pneus. Nessa corrida aí, como eu vi que todo mundo largou no mesmo pneu, com exceção de 3 ou 4 pilotos, mas basicamente os pilotos da Renault e os pilotos da Williams, a Renault, inclusive, que foi a única equipe que usou pneus duros na corrida. Como eu vi que todo mundo ali na frente estava no mesmo pneu, meio que serviu de prova. Eu acho que a largada do Hamilton ela é muito ruim. Isso talvez deu a impressão pra gente que as Ferrari têm uma largada até melhor do que já largaram. Mas no conjunto, eu acho que já dá pra dizer que a Ferrari tem um sistema de largada, um conjunto ali de largada. Talvez o procedimento, né, que nos últimos anos tiveram mudanças nesse sentido. A gente dá pra dizer que as Ferraris hoje largam melhor que as Mercedes, e não é só questão de um piloto ou de outro, acho que o conjunto mesmo de equipamento, de carro, tem uma saída melhor, e está ajudando bastante a Ferrari nesse sentido. Fábio Campos pediu a palavra? Não pedi não. Eu acho que a gente chamou atenção disso, né, no programa passado, né? A gente falou da questão da largada, que já tinha ficado muito assintosa, mesmo com pneus diferentes. Eu acho que isso pode decidir o campeonato, né, gente? A gente lembra, 2016 foi muito decidido por causa das largadas, né? O Rosberg conseguiu muita coisa em cima do Hamilton, porque várias corridas o Hamilton perdeu posição na largada e perdeu corridas por não conseguir largar bem. Então a gente está falando aqui, né? Eu me lembro que coloquei na semana passada de que o diferencial desse campeonato ou pode ser para a Ferrari ou a largada, ou as quebras, já que a gente estava ali naquele meio que susto, né, do que aconteceu com a Mercedes. Era um motor novo, enfim, os dois tinham quebrado. Então, mesmo que aquilo ali não se perpetue, que era um temor que a gente tinha, que é natural depois de uma corrida como a da Áustria, mas a questão das largadas permanece, né? E a gente pode trocar, talvez, a confiabilidade pela questão da estratégia, né? São dois fatores que a Ferrari tem, e ela tem sido favorável. E é um detalhe que quem ouviu o primeiro bloco, que a gente falou do equilíbrio, de como esse campeonato tem muita tendência de não haver essa desgarrada que houve em 2017. Claro, a corrida pode acontecer qualquer coisa, na próxima corrida já pode acontecer um resultado que muda tudo isso. Mas como está acontecendo, um abre 14, outro pega 17, aí o outro empata, tá uma variação, mas dentro de uma alternância muito grande, a largada é um ponto muito, muito importante mesmo. Decide uma prova, muda a estratégia, né? A Mercedes encaixada atrás de um outro carro é completamente diferente de uma Mercedes com ar livre à frente. Então é um ponto muito sério, muito sério. Não é simplesmente, olha lá, largou melhor, que legal. É uma coisa que pode mudar muito o andamento do campeonato. E acima ainda desse assunto, né, a Laura Andrade, finalizando o e-mail dela, que a gente tratou boa parte no primeiro bloco, aqui ela diz o seguinte, Fábio Campos: falando em Mercedes, sinto que ontem eles estavam tão chocados quanto os fãs ao verem, nas palavras de Vettel, sua mágica morrendo em Silverstone.
parece ter doído e logo começaram as teorias da conspiração. Ainda bem que o Toto Wolff e o Hamilton se desculparam. Acho que este drama não deveria repercutir mais do que a corrida em si. Afinal, não é todo dia que vemos 2 Mercedes e 2 Ferraris na mesma imagem. Nossa, eu não sei se eu convido ela, não sei se ela tem Twitter, mas se ela tiver, eu convido ela, inclusive, a me seguir no Twitter, a ajudar os meus pouquíssimos ouvintes. Eu não sei se a Laura tem Skype, meu. Eu convido ela a vir gravar uma edição com a gente. Não, porque é verdade também, claro, seria uma honra, mas é porque ela falou uma coisa, exatamente o que eu coloquei no Twitter nessa tarde de hoje, né, no decorrer da tarde, que é a proporção que ganha esse tipo de bate-boca. Não é nem bate-boca, porque não existiu, né, troca de um lado para o outro, mas me impressiona, ainda me impressiona, né? Eu sou muito inocente, porque tem muitas coisas que ainda me impressionam. Né? Eu ainda me impressiono com como a cobertura brasileira da Copa do Mundo é ridícula, né? E é apaixonada, e é puramente pobre no jornalismo. Então eu ainda me impressiono com essas coisas. Então, como eu ainda me impressiono com como a declaração de um piloto levantando que ele tenha razão ou não, tem gente que vai achar, tem gente que não vai achar. Entendeu? Eu não acho, embora eu gostaria sempre de poder dizer na Fórmula 1 não existe bater de propósito. Tem uma pergunta para você aqui. Posso te mandar a pergunta? Já que você já começou a esbarrar na resposta? O Jailson... eu não mando nada aqui, pode... Tá. O Jailson manda aqui, né? Sinceramente, não achei que merecia punição o toque de Raikkonen e Hamilton. Muito menos de 10 segundos. Pergunta para Fábio Campos. Está se punindo pela consequência da batida? Teve influência política na decisão? Não, eu acho política não, Jailson. Eu acho que o que me incomoda ali mais é a falta de critério. Né? O critério que não é igual, e por um motivo que eu vou até te dizer qual que é os 5 segundos do Vettel. Eu até acho que... Eu até aceito uma punição dessa de tirar um cara da corrida bem no começo. Eu até não vou dizer que eu sou a favor, mas acho que não é nenhum grande absurdo. O que para mim é mais absurdo é o Vettel bateu no Bottas em Paul Ricard, 5 segundos. O Raikkonen bateu de maneira até menos assintosa, na minha opinião, é mais um raspão, não é tão raspão, mas comparando com o de Paul Ricard, talvez vá um pouco mais para essa linha, e aí toma 10 segundos. Isso tudo tem uma razão, Jailson e ouvintes. É porque eles consideram, eles sabem, né, eles analisam que a pista de Silverstone tem um box muito rápido. Então as punições de Silverstone são mais caras, digamos assim. Custam mais, paga-se mais para se qualquer tipo de punição em Silverstone. Eu me lembro quando naquela época do drive-thru, não existia drive-thru em Silverstone. Tinha em todas as outras pistas. Hoje praticamente não existe mais a Fórmula 1, né? Mas naquela época ali, 2010, 11, 12, que estava esse procedimento era mais usado, ele não existia em Silverstone. Silverstone, o cara tinha que pagar 5 segundos. Né? E nas outras pistas a mesma punição era... Então isso me incomoda um pouco. Eu acho que ter uma punição diferente... Se a pista é mais curta, meu amigo, problema. Quem mandou construir uma pista mais curta? Agora você vai dar uma punição maior. Será que o tempo equivale mesmo de derrota? Vai ser o mesmo? Será que isso não pode ter uma decisão lá na frente que acaba implicando até no campeonato? Isso me incomoda mais, Jailson. Agora, a punição em si, eu não acho que teve nada de política. Eu acho que quando um piloto senta no outro no começo da corrida, eu acho que muito provavelmente os caras vão punir. Eu não estou dizendo que tem que punir todas as vezes. Eu acho que tem que ser analisado. A sua pergunta é pertinente quando você diz se estão punindo pela consequência ou não. Mas eu acho que ali o Raikkonen perdeu o carro e é claramente, por muito pouco, na primeira imagem, que é aquela imagem da câmera que está lá longe, né, que vê os carros vindo de frente, ali dá uma impressão de um toque de corrida. Mas aí nos replays, eu acho que essa impressão foi um pouco mais, né, dirimida, como diria o outro. Então eu acho que eu não vejo essa punição como algo tão grave, não. Mas é sempre bom a gente... Você está certíssimo, viu, Jair? É sempre bom a gente questionar a cultura das punições. Não faz mal a ninguém esse tipo de modo crítico de ver as coisas. Você tem razão, você está certo. Diogo, outro ponto, além dessa questão da punição que pegou bastante nas discussões, foi a questão da estratégia durante o safety car, que a gente teve mais para frente na corrida, devido à batida do Magnussen. Foi o Magnussen ou foi a do Grosjean que causou o primeiro safety car lá? Que foram 2, né? Qual dos dois que foi o primeiro? Não, nenhum dos dois. Do Ericsson a primeira. Do Ericsson. Quando eu falei Magnussen era do Ericsson que eu estava enxergando.
Por exemplo, o próprio Jailson mandou, né? Fiquei em dúvida na hora das paradas com o safety car na pista. Não querendo ser profeta do acontecido, já sendo, acho que a Mercedes poderia mesclar a estratégia, deixando o Hamilton ir trocando os pneus do Bottas, mas já aconteceu. Um detalhe, lembro que o Hamilton desperdiçou um jogo de macio no Q2, creio que fez toda a diferença. Aí ele manda, né, pergunta, dessa vez o calor teve alguma influência no desempenho da Mercedes? E ainda sobre o mesmo assunto, né, o Pedro Henrique mandou, e se o Hamilton e o Bottas tivessem parado com o Vettel no safety car e colocado os pneus amarelos, não teria sido o contrário? Eles ultrapassando e vencendo no final? E o Kinopak ainda pergunta também algo no sentido, né? Por que a Mercedes comprometeu tanto a corrida do Bottas? Nas últimas 5 voltas ele estava totalmente sem pneu. Foi algum plano para segurar o povo para que o Hamilton chegasse? Diogo Gomes e as estratégias da Mercedes durante o safety car. Olha, eu acho que o primeiro safety car do Hamilton, eles pararam eles não pararam o Hamilton nesse primeiro safety car porque ele tinha parado pouco antes, né? Tanto é que ele volta com o pneu de 10 voltas, um pneu médio, é verdade, mas de 10 voltas. Eu não sei até quando seria para ele parar ali. E no segundo safety car também eu tenho a impressão que já tinha passado o momento, sabe? Já tinha passado a hora, porque como eu citei até no primeiro bloco lá, ele ganha várias posições quando ele para. E depois tem o primeiro safety car. Ele ganhou uma série de posições, inclusive. Eu acho que parar tinha que ser no primeiro, né? Porque no segundo, como o primeiro uniu todo mundo, se ele para no segundo, ele não voltaria imediatamente ele atrás. Se dá mal. Porque ninguém parou junto, né? No segundo, é verdade. E assim, no primeiro ele tinha parado há cerca de 10 voltas, ele tava com pneus médios em boas condições ainda, e ele só não conseguiu. Ele só conseguiu algumas posições bem cruciais ali na frente porque ele não parou. Então, no caso do Hamilton, eu acho que não tinha muito o que mudar, porque o primeiro stint dele foi muito grande, né? Foi bem longo. Agora, no caso do Bottas, eu realmente não entendi por que não pararam. Assim, imagino a questão de manter a liderança, ok. Mas manter a liderança na situação, sabe, que ele chegou, o Bottas chegou nas últimas voltas com um pneu médio de quase 30 voltas. Quase 30 voltas. É muita coisa, né? É muita coisa. Existia desde o início até a dúvida, até antes de qualquer possibilidade de safety car, de se fazer apenas com uma parada, né, de macio e depois médios, ou se fazer 2 paradas, médio, ou macio, médio, ou macio, médio, macio, mas que acabou sendo a maioria da estratégia, né, para o grupo por conta do safety car. Mas eu acho que não parar o Bottas no primeiro safety car, eu acho que dá para considerar um erro. Porque, claro que ele perderia algumas posições cruciais ali, mas o Vettel, que é o cara que está brigando junto com ele, e o Raikkonen, que também estava ali na frente, pararam. Né? O Raikkonen nem estava tão na frente assim, mas o Vettel, que era a briga mais direta deles, pararam. Eu acho que a gente pode considerar como real a chance de a Mercedes não ter parado o Bottas, até com a maneira de tentar segurar o Vettel. Porque se o para, ele naturalmente, a menos que acontecesse algum erro nos pits da Ferrari, o que não aconteceu, ele voltaria atrás do Vettel como ele já estava, né? Porque o Vettel pega a liderança no início da corrida. E aí seria uma briga franca entre os dois, com o mesmo pneu, mesma condição, enfim. Ali uma briga clássica entre os dois, se o Bottas conseguisse pegar o ritmo do Vettel e ir para frente. Então, não parando ele, a Mercedes força uma inversão, e até quase viu essa estratégia dar certo por conta do segundo safety car, né, que dá ainda menos tempo para o Vettel de atacar o Bottas, e depois do safety car ainda tem 2 voltas que não pode ser usado o DRS, que inclusive foi onde nós tivemos as melhores brigas, né, do Vettel tentando passar meio que na força, no pneu, sem usar o DRS, porque não podia usar. Então, essa não parada do Bottas, eu acho que foi um erro. A questão do Hamilton, não vejo, não sei, posso não estar enxergando o ponto, mas eu não vejo muitas mudanças que poderiam ser feitas ali, não. Agora, eu tenho a impressão que seguraram Bottas de uma maneira, não sei se favoreceu o Hamilton, não sei se segurar o Vettel, mas de uma maneira meio displicente, talvez. Parar ele ali, garantir uma segunda colocação, acho que seria até mais interessante, mas aí abriria um caminho tão claro, ou um caminho tão límpido pro Hamilton chegar e até conseguir uma segunda colocação que ele conseguiu no final. Fábio Campos, queremos te ouvir também sobre o assunto estratégias. Não tem muito a acrescentar, não. Acho que o Diogo já colocou tudo. Eu só queria pegar dessa... Eu acho que assim,
primeiro, é só importante ressaltar que é diferente da Áustria, né? A Áustria é um erro ali, como digamos assim, operacional. É um erro que não efetivou um procedimento. Nesse caso é aposta. E aí a aposta entra outras coisas. O Vettel falou depois da prova, né, numa entrevista, ele falou, se eles parassem, a gente não ia parar. A gente ia fazer o contrário. Então ali era o jogo sendo jogado. No final dá mais certo para um, dá mais certo para outro. Eu acho que na Áustria é uma coisa mais clamorosa. Né? Ali é um erro. Nesse é uma aposta errada. E a aposta todo mundo vai fazer. Que bom que estejam fazendo apostas. Né? Que bom que a Fórmula 1 tenha esse ponto de interrogação, de não ter uma equipe que... Inclusive eu acho que aí é a grande falha da Mercedes. Né? Eu acho que a Mercedes não se acostumou a fazer estratégias. Ela passeou tanto em 2014, 15, 16, 17 um pedaço também. Ela não era forçada, ela não tinha que mentalizar a estratégia, ela não tinha que raciocinar rápido, a corrida era dela, seja qualquer que fosse as circunstâncias. Então eu acho que na hora que ela é afiada, no sentido, né, ela é não só desafiada, mas ela tem que estar afiada para fazer as coisas, eu acho que falta um pouco da prática dos últimos anos. Quanto mais você vai exercendo nos últimos anos, mais você vai ganhando expertise, diria o outro. Então, só para deixar claro, né, diferente da Áustria, e tem essa situação. Só um ouvinte que falou aí, que foram lidos os e-mails todos na sequência, então não lembro exatamente qual foi que falou, do calor, se o calor afetou muito a Mercedes. A Mercedes não gosta do calor. Essa bandeira que a gente levantou aqui, lá no Grande Prêmio da Austrália ainda, do Bahrein, ela cada vez mais vai se confirmando. O modo como os pneus do Bottas acabam é um exemplo claro disso, porque não foi simplesmente um desgastezinho, por mais que, igual o Diogo falou, já tinha muitas voltas na pista, mas eles acabam. E o Hamilton conseguiu fazer render mais um pouco. Mas enfim, teve o Hülkenberg, se eu não me engano, andou muito com pneu médio também, conseguiu, não teve tanto desgaste. Enfim, eu acho que a Mercedes tem mais uma vez, esse problema fez diferença sim na estratégia. Se tivesse mais frio, a Mercedes conseguiria render muito mais, e inclusive o calor assustou todos os ingleses, né? Eles não esperavam tanto calor nessa época em Silverstone, porque apesar de ser verão, estava todo mundo falando sobre isso, então pegou desprevenido, sim. Apesar de que os treinos foram, ao contrário da Áustria, em que a corrida foi boa. A corrida da Áustria foi boa, porque foi o treino nublado, e no domingo todo mundo ficou surpreso, ninguém esperava. Na Inglaterra foi diferente um pouco, porque no treino de sexta fez mais ou menos o mesmo calor, então já tinha mais ou menos, já se sabiam que tinha esse pico. Talvez até reforce o erro da Mercedes, mas enfim, é só para colocar a informação para o nosso ouvinte. Assim você deixa a patrulha da patrulha triste falando que a corrida foi boa. Mas isso com a patrulha da patrulha. Não, mas a corrida da Áustria teve aquela emoção. A gente analisou tecnicamente. Não, tô brincando. Teve seus defeitos. Né? Nós chamamos patrulha da patrulha, continue nos ouvindo. Eu quis dizer a imprevisibilidade, né, no Grande Prêmio da Áustria, que ali a gente falou aquilo, né, não sabíamos qual era o vencedor. Aquele lado misterioso, positivo, foi por causa daquelas bolhas todas, né? Fábio Campos, a Laura falou e o Jailson manda pergunta para você sobre o embate Ferrari e Mercedes, que não é todo dia que a gente se vê. A Laura falou lá, né, ver os quatro numa imagem só, como foi marcante. Aí o Jailson manda aqui, né, o alemão foi muito bem nessa prova, principalmente levando em consideração uma lesão no pescoço e que ultrapassagem Bottas fez lembrar do Ricardo. Pergunta para Fábio Campos, o que você achou da manobra? Bottas desatento ou simplesmente um Vettel brilhante? Não, Bottas desatento não, já. Essa era a manobra que eu queria falar sobre ela. Até não tinha visto o seu e-mail, mas quem ouviu o primeiro bloco me ouviu falar lá no finalzinho, tem ultrapassagem, nós vamos falar no bloco seguinte. Então é exatamente essa, claro, né? Acho que não tem nenhuma dúvida, apesar de que a gente teve ali umas ultrapassagens até na Copse, né? Bonitas ali da briga do Verstappen com o Raikkonen, enfim, teve outros lances mais interessantes, mas essa ultrapassagem foi, eu não acho que pegou o Bottas desatento não, porque o Bottas joga o carro pro meio, então ele não cochilou. Também se o piloto cochilasse ali, era para chegar no box e mandar embora, né? Ele tá no meio de uma briga, faltando poucas voltas. Para liderança, quem é que cochila nisso? Tudo bem, eu estou entendendo que você está falando talvez na hora de defender ali, mas se você vê a imagem, ele tenta defender. Eu acho que o brilhante foi o Vettel. Até coloquei essa ultrapassagem no Twitter hoje e coloquei justamente esse questionamento, né, disso que a gente falou aqui. As pessoas não os veículos de comunicação, eles não reproduzem essa ultrapassagem com a mesma força que eles reproduzem as declarações do Hamilton, por exemplo. Eu acho que essa ultrapassagem é para ser reproduzida. O Raposo está falando aí, patrulha. Aqueles que defendem a Fórmula 1 cegamente, eles deveriam usar esses bons argumentos nas horas que eles existem. Eu não vejo muita gente ressaltando isso.
Eu faço sempre questão de colocar no Twitter ultrapassagens que são aquelas que tem que rever, para se analisar com câmera lenta, para ver de novo, para ver a técnica, que tem arrojo. Eu acho que é quase que uma obrigação do jornalista fazer esse tipo de coisa. E eu não vejo isso acontecendo nos grandes sites, dos grandes veículos. Eu vejo muito mais Twitters estou falando só do Twitter, mas nos sites também, né? Notícias repetitivas sobre falou aquilo, aí o outro respondeu, mas aí agora ele se desculpa. Ou seja, dá linha para um assunto muito mais. Tudo bem, não estou falando que não tem que tratar. Mas eu acho muito menos importante do que colocar, olha aqui essa ultrapassagem do Vettel. Isso é que eu queria que o jornalista, principalmente o brasileiro, né, fizesse. Olha aqui essa ultrapassagem. Né? É impressionante como já questionaram a capacidade do Vettel de ultrapassagem. Esse ano ele fez aquela no Baku que ele errou, mas ele já fez ultrapassagens na China no ano passado, se eu não me engano, por fora numa Red Bull. Quando ele faz umas ultrapassagens, olha, é uma coisa que lembra até um pouco o Schumacher. Né, que não era de ultrapassar toda hora, até porque né, praticamente não tinha quem ultrapassar. Mas de vez em quando tinha umas ultrapassagens belíssimas. O Vettel está fazendo até mais do que o Schumacher. Se a gente for puxar pela memória, embora né, tenha a vantagem do Vettel ter sido ontem e o Schumacher há anos atrás, mas é impressionante como o Vettel tem feito uma coleção bonita de manobras técnicas. E eu acho que isso é muito importante para o Café com Velocidade, ressaltar para o ouvinte, reforçar para o ouvinte estar sempre atento, e eu acho legal, os ouvintes sabem aplaudir boas manobras. E tem jornalista que não sabe, tem narrador que não sabe, enfim, isso me assusta. Mas legal, foi muito legal mesmo. Qual a ultrapassagem mais bonita de Diogo Gomes? É essa ou o Verstappen voltando pra cima do Kimi? Rapaz, essa briga é boa. Eu fico nessa pela. Eu fico nessa pela surpresa. Braço, né? Acho que a outra foi mais inteligência, essa foi mais braço, né? E pela surpresa, pelo choque, eu até diria. Não foi tão. Eu não fiquei tão chocado quanto eu fiquei num lance da corrida, da última corrida da MotoGP. Não sei se todos já viram, melhor dizendo. Do lance que o Valentino Rossi bate na traseira de uma das Ducatis. Com a câmera tava em board, né, cara? Um board e ao vivo, eu dei um pulo da cadeira aquilo ali. Ele deve ter feito por querer, não é possível. Né? Então assim, teve meio que um choque, sabe? Porque acho que era meio que inevitável que ele ia conseguir passar, mas eu ficava pensando aonde vai conseguir passar, porque ele vinha brigando muito bem e eu pensei, poxa, assim que completar as 2 voltas após o safety car e o DRS for aberto, ele for permitido, essa briga vai acabar. Essa briga, enfim, e foi meio que por isso também, né? Mas a manobra em si, a finalização da manobra, podemos colocar dessa maneira, ela acontece pelo braço, pela qualidade, pela surpresa do Vettel. Eu acho que tem um movimento de defesa do Bottas, mas é um movimento meio que atrasado. Talvez ele até conseguisse se defender melhor ali, mas eu prefiro dar mais méritos ao Vettel de fazer o movimento no último momento ali e conseguir pegar a posição. E aí daí pra frente, aquele desempenho do Bottas, que já era muito ruim, né? Porque aquele grupo ali de Ferrari e Mercedes, ele é muito bonito, mas ele só aconteceu, claro, primeiro pelo safety car, mas segundo porque o Bottas não tinha ritmo nenhum. Então o Vettel estava esperado para passar o Bottas segurava todo mundo, aí o Hamilton queria ir para cima, mas também não tinha o melhor dos pneus, e o Raikkonen chegava em cima do Hamilton, sabe? Aí fez uma imagem muito bonita ali, inclusive. Isso foi muito bonito. E isso foi, dos 2 carros ali na reta principal, e os 4 carros das 2 equipes bem próximos e tudo mais, isso foi bem legal de ver. Mas, enfim, eu acho que a ultrapassagem do Vettel, eu daria mais destaque a essa. Ô louco, vocês estão achando a do Verstappen que foi inteligência? Como foi a palavra que você usou, Fábio Campos? Foi oportunista. Não é tanto inteligência. Se eu falei inteligência, acho que foi oportunista mesmo, você falou. Ô louco, mas voltar por fora ali, do jeito que ele voltou e... Não, foi linda. Foi linda. Mas eu acho que a do Vettel foi mais técnica. Só estou dizendo isso. Não estou dizendo que a ultrapassagem. Então, mas assim, o Diogo acho que usou a palavra surpresa. A do Vettel no Bottas era questão de tempo. Não havia surpresa nenhuma para mim ali. Um pneu velho contra um pneu novo, mais rápido e tal. Era com DRS. Mas a hora do ataque que é surpresa. Não estou falando assim, todo mundo sabia que ia acontecer. Estou falando naquele momento que o Vettel joga o carro, ele mesmo falou, eu não sabia se eu ia conseguir fazer a curva. Sim, mas... Ficou essa... E tomar aquela do Kimi e conseguir voltar como voltou por fora... Ele é teimoso, né? O Verstappen é teimoso, rapaz. Isso é legal, teimoso num ótimo sentido. Né? Impressionante como ele retruca, né?
Um programa que a gente destacou, e foi lá no bloco 1, aí mais um convite para ouvirem, a questão da passividade da maioria dos pilotos, né? Você vê, um piloto que foi colocado numa situação em que ele tinha de fato já perdido a posição, e ele vai achar um espaço para brigar de volta, que eu realmente não achei que tinha. Ele começou a colocar de lado e eu fiquei meio que assim, mas não tem espaço aí, não tem espaço aí. Ele forçou e achou um espaço. E mais à frente, ele força ainda e continua à frente, mesmo com o Kimi com o Raikkonen bem mais. O Kimi Raikkonen com um carro bem mais rápido e principalmente de reta. Então, foi muito obrigado. Eu fico com a do Vettel por ser pela liderança e, como eu falei, pelo movimento, sabe? O movimento arriscado, o movimento ali de última hora, mas a maneira como o Verstappen conseguiu brigar por fora em cima do Raikkonen também foi muito bonito. Como eu falei, a briga é difícil, né? De escolher. Eu ainda escolho a do Vettel. Sabe por que eu escolhi a do Vettel? Porque foi disputa de freada, que para mim é a ultrapassagem mais linda que existe no automobilismo. A do Verstappen foi de arranque, foi o oportunismo ali de dar o X praticamente no arranque. Não é exatamente o X, mas eu até nem lembro se foi exatamente o X, mas enfim, ele toma de um lado, vai para tomar de novo, mas em baixa velocidade. Eu acho que o efeito visual que me impressionou muito foi do Vettel, porque os caras estão a 300 ali e vão disputar a freada de uma maneira muito, muito bonita. Mas eu não estou tirando nenhuma beleza da ultrapassagem do Verstappen, até porque eles vão dividir a Cox lá na frente, também é bonito, né? O Verstappen não levanta o pé. E foi um momento legal mesmo de ser ressaltado. Até sobre essa briga, né, o Jailson também comentou, que bela disputa podemos presenciar entre os dois pilotos. Raikkonen foi bem combativo nessa prova, porém não podemos deixar de considerar que a Ferrari era bem superior à Red Bull nesse circuito, e que linda recuperação de Verstappen por fora. E ele manda pergunta para vocês responderem: a diferença na performance dos carros entre Red Bull, Ferrari / Mercedes se deve exclusivamente ao motor Renault? Olha, é o seguinte, Jailson. A Red Bull brigou em Silverstone em outros anos. Se você puxar pela memória, em 2016 tem até uma ultrapassagem do Verstappen sobre o Rosberg, muito bonita. Né? Na Stowe, ele tem uma ultrapassagem no ano passado, se eu não estou enganado, que ele faz ali naquele trecho ali, né, Maggots, Beckett e Chapel, aquele trecho dos S de alto ali, que é belíssimo também. Então a Red Bull brigava. Por que a Red Bull não brigou esse ano? Ficou muito claro. Com o novo pneu e esse novo tipo de carro, que já existiu ano passado, mas agora ele é mais rápido ainda do que ele era, várias curvas de Silverstone passaram a ser pé embaixo. Então, a curva 1 teve toda aquela questão de abrir ou não o DRS, teve 2 batidas, o Grosjean bateu na sexta, o Ericsson bateu no sábado, porque o DRS não fechava, eles não fecharam o DRS, então o carro foi direto para fora da pista na hora de fazer a curva, mas o carro mesmo com DRS ou não, fazia aquela curva 1 ali de pé embaixo. E quem ouviu o primeiro bloco, olha, a curva que visualmente mais me impressionou de ter visto ao vivo é essa curva 1, impressionante, ela é para quase que 90 graus, não é 90 graus, mas e é impressionante os caras, como que o carro entorta o pneu. Eu tive a sorte de sentar exatamente ali apontado para aquela curva, então dava para ver exatamente o carro fazia a curva e o pneu dele. Enfim, vou deixar para contar esse caso, talvez seja o caso para contar lá que o Raposo me colocou numa fria lá no primeiro bloco, de ter que contar um caso de repente lá no grupo, talvez eu entre mais nesse detalhe. O pessoal não sabe muito bem o que se trata, mas quem é apoiador vai ter uma história exclusiva da ida a Silverstone de Fábio Campos, no grupo dos apoiadores. E quem é apoiador ou não sabe que ele inventou isso aí agora no ar e não me perguntou nada e falou simplesmente para eu me virar lá no grupo. Então talvez eu entre nessa história do pneu. Mas o que eu estou querendo dizer, para responder a questão da Red Bull, como várias curvas se tornaram pé embaixo, a Red Bull perdeu a grande vantagem que ela tem, que é curvas de alta. Porque todo mundo com o pé embaixo, a Red Bull, né, vira uma reta, ou seja, vira motor. Então a Red Bull, não só a Red Bull, você, Jailson e ouvinte, podem ver que a Renault se arrastou nesse final de semana, que a McLaren já vem se arrastando, ela não serve tanto como ponto de referência. Está muito mal nas últimas corridas da McLaren. Mas, tomando como Renault e Red Bull, olha como as duas sofreram. Por essa questão do motor ter ficado muito mais, eu acho que era 60 e pouco por cento que ficava pé embaixo, passou a ser 80% da volta, o piloto nem levanta o pé, 80% da volta pé embaixo. O que eu acho um problema, é um defeito técnico desses carros, né? Porque são rapidíssimos, mais downforce, que vivam rápidos, mas eles tiram o desafio. Né? Eles tiram justamente aquela questão de quem levanta, quem não levanta, quem levanta menos, quem levanta mais, agora todo mundo pé embaixo, ou seja, ela iguala, né? ela nivela. Né? E eu acho que isso é
eles fazem arroz de pé embaixo, gente. Isso pra mim é o maior absurdo que pode existir. Não podem fazer arroz de pé embaixo. O arroz deixou de ser um desafio. Ela virou simplesmente uma curva que eu sempre falei aqui. Ela é perigosa se tiver problema. Se não tiver problema, ela deixou de ser perigosa. Então, resumindo isso, né? Tudo isso fez com que a Red Bull e a Renault despencassem. Porque a pista, o ano passado, ela não era flat em várias curvas, a Copse, a curva 1, e ela passou a ser pé embaixo nessas curvas. Então, a vantagem da Red Bull de curvas de alta, né, de quando todo mundo tem que levantar o pé, a aerodinâmica da Red Bull fala mais alto, perdeu essa vantagem. Então, entraram, como o próprio Verstappen falou numa entrevista, é uma piada, ele falou, né, it's a joke, ele falou, é uma piada tentar brigar nessa pista. O Jailson mandou uma outra pergunta que não será respondida. Como que é isso? Simplesmente não respondida nesse programa, Jailson, porque lá no bloco 1 eu fiz duas promessas lá. Uma de que o Fábio Campos vai mandar uma história no grupo dos apoiadores e outra que em agosto nós teremos um programa sobre esse assunto que você mandou, que é a dependência de safety car. Vou até ler a pergunta dele para deixar os nossos ouvintes... Peraí. Eu não assusto o Jailson, que está merecendo um troféu Café com Velocidade. Vamos criar um troféu Café com Velocidade? Acabei de ter essa ideia. O Jailson não terá ele terá sua pergunta respondida. Não hoje, só para deixar claro. Mas eu fiz uma vírgula, você não esperou uma vírgula. Você falou. Só estou sublinhando para ele não assustar, porque vai que ele ficou tão bravo que já está pensando em desligar o programa, não ouvir nunca mais. Né? O final da prova foi eletrizante, como destaquei no início. Porém, trouxe a impressão de que a corrida toda foi boa. Mas aos mais atentos, fique claro que se não fosse pela entrada do safety car, a corrida teria sido bem morna. Pergunta, as entradas do safety car foram apenas por segurança ou teve alguma intenção de movimentar a prova? Falaremos sobre isso, Jailson, sobre essa necessidade do safety car ou não. Tem certeza, ele está fazendo uma pergunta muito de Silverstone, você tem certeza que você não quer nem deixar a gente responder essa? Não, vamos trazer, vamos resgatar. Não, teve a questão lá na China, teve Silverstone, não, vamos resgatar todas as histórias lá nesse programa de agosto, que naquelas férias de verão que a gente fica sem o que falar, a gente vai vir com esses assuntos. Agora, eu tentei, Jailson, viu? Um abraço para você, eu tentei, mas o chefe fala e a gente tem que acatar. Agora, como diz o meu querido Leonardo Guina, vamos fazer uma sessão drops aqui no Café com Velocidade. Neste finalzinho de segundo bloco, a gente tem alguns outros assuntos para tratar, mas serão assuntos tratados muito mais pai bola. Vou jogar a bomba para vocês dão logo o palpite de vocês. Menos o do Magnussen. O do Magnussen eu faço questão de conversar sobre ele, mas enfim, vamos Podemos falar, mas temos aqui o Michael Kinopak, que também participou dessa edição, mandando as perguntas. Para vocês dois, Diogo, fica atento também, que as perguntas aqui vai para um, responde rapidinho. Não, ele direcionou para quem? Ou ele mandou perguntas, mandou comentários e perguntas sem direcionar. E Força Índia já foi vendida? E ele mandou uns risos na frente. Eu acho que é mais uma brincadeira pelo desempenho e tal. Não foi tão mal assim. Até marcou, acho que ele chegou em sétimo com o Ocon. Acho que não foi tão mal assim. Não sei se ele insinuou que foi mal. Mas não foi vendida não. Não foi não. Em décimo com o Pérez também, né? Ele até manda do Ocon. Ultimamente falamos muito do Leclerc e seus resultados. Mas e o Ocon? A Força Índia está quase sendo vendida, sofrendo, e ele sempre ali entre os 10. Qual o futuro desse piloto? O que vocês imaginam? Não briguem entre vocês para responder. eu acho que é um piloto... Nada. A gente já respondeu. O silêncio é assim, nós não imaginamos nada. Porque na Mercedes não tá aparecendo sinal nenhum de que ele vai. Se ele continuar na Força Índia, eu espero que a Força Índia seja vendida, que sejam trocados os dirigentes da Força Índia, porque eu acho que a Força Índia é patética esportivamente. A Força Índia merece andar em último esportivamente falando. São ótimos tecnicamente, são maravilha, milagre aquele trabalho. Mas depois do que eles fizeram na Áustria, eu não tenho a menor simpatia por esses diretores da Força Índia. Então eu não tenho o menor tipo de... Eu não vou mais bater palma para a Força Índia à toa. Nunca bati. Acho que é um piloto com qualidades, é um piloto que vem se mostrando, tem solo com a Mercedes que é essencial, mas eu não vejo uma vaga se desenhando para ele na Mercedes no ano que vem, então permanecer na Force India talvez seja o momento, ou melhor, a única situação boa que vai restar para ele, né? Sobre venda da Force India, eu acho que a venda da Force India, é claro que agora ela parece mais próxima do que nunca, mas desde antes já vem sendo muito falada, e quando eu falo antes, eu digo anos anteriores, ela já vinha sendo falada, aí depois vai mudar nome, não vai mudar nome, aí o Vila Maria tá preso, aí depois tá solto. É um embrólio tão grande que eu acho que eu até tenho medo de falar algo sobre. Parece que vão vender, mas vai saber.
Mas não tem quem queira comprar, é muito caro, aí tem aquelas exigências da Fórmula 1 o problema da Fórmula 1 é que quem comprar a Force India pode até comprar barato, mas o preço para manter isso é gigantesco. Infelizmente eles vão ter que inventar uma maneira de não chegar a 18 carros. Alô, primeiro bloco, quem não viu, eu recomendo. Para eles não chegarem a 18 carros, eles vão ter que segurar a Force India no mínimo até 2021, quando espera-se a Fórmula 1 fique mais sustentável. Porque hoje, quem vai querer comprar um negócio ganhando pouco e gastando muito, é muito mau negócio ter equipe de Fórmula 1. Isso aqui é drástico, isso aqui é triste. Então, a Force India, nesse caso, ela é vítima. Nesse caso, ela é uma vítima. Seguindo e fechando com o e-mail do Kinopac, Marcos Erickson. Pra mim já deu. Gostaria de saber se o Erickson leva tanto dinheiro assim para não ser chutado da Sauber. Que o Erickson já era para ter chutado da Sauber na metade da primeira temporada. Ele não foi. 5 anos, cara. Sem fazer nada. Não tem mais o que dizer. Sem fazer nada. E nesse meio passou o Nas, ou passou o piloto da Mercedes, que me fugiu o nome dele, Berline. Olha o que o Leclerc tá fazendo com eles. Sim. Olha o que o Leclerc tá fazendo. É maldade até. Até a comparação é difícil. Então, é isso. Esse é o Erickson. E infelizmente esse, pelo visto, vai continuar sendo o Erickson, porque já que ele é forçado a ficar aí, pelo menos que tivesse algum tipo de evolução, mas não, nem isso, nem ele evolui, nem a Sauber vai tirar ele daí, e é isso, e ficou, basicamente. Mas existe uma esperança para quem quer vê-lo fora da Fórmula 1, é até chato falar isso, né? Mas para quem quer ver a Fórmula 1... Não é vê-lo, é ver alguém melhor no local. Isso, é justo que outro piloto tome o lugar dele, é tecnicamente justo. A Sauber está ficando muito Ferrari. A Ferrari está mandando engenheiros para lá, fora a questão do dinheiro. Então, a Ferrari pode chegar a um ponto de falar, não precisamos mais do dinheiro desse cara. Pode ir, que a gente pode colocar outro que a gente banca. Aliás, eu acho que a Ferrari já devia ter feito isso. É muito melhor ela ter 2 pilotos que ela, ainda que seja um que ela não tenha tanta aposta assim, do que ela ter que ficar dividindo o dinheiro dela com o dinheiro sueco. Porque o dinheiro é dos investidores suecos. Então a Ferrari já está dominando tanto a Sauber, até, repito, financeiramente, que ela pode colocar o lado mais esportivo em primeiro lugar. Mas isso é tudo uma conjuntura, não existe nenhuma informação nesse sentido. Diogo Gomes, e o momento Sauber, apesar do duplo abandono? Não, o momento da Sauber é muito positivo, né? Principalmente porque a Sauber estava brigando lá atrás até em questão de pontos com a McLaren, e eu sempre faço essa comparação. E já não é o primeiro GP, né, que a Sauber consegue andar bem, e quando eu falo andar bem eu falo Leclerc. E desse final de semana tinha mais uma vez uma chance de ter um bom resultado, talvez a chance de ter o melhor resultado no ano. Não fosse o erro nos pits, né, que acabou gerando abandono do Leclerc. Então assim, e isso eles já tinham vindo da última corrida na Áustria de uma pontuação dupla, né, coisa que eles tinham conseguido apenas pela última vez na China em 2015. Então eu acho que a Sauber conseguiu encaixar boas corridas, principalmente corridas acima do que ela vinha apresentando anteriormente, e principalmente acima da expectativa que acho que todos, podemos dizer todos, tinham com relação à Sauber desde o início da temporada. Então talvez não seja algo super incrível, mas em comparação ao padrão ou ao que a gente esperava da Sauber, é algo definitivamente bem acima. Então eu acho que a Sauber teve o erro crasso do Ericsson de não fechar o DRS e rodar ali, e teve o erro nos pits, né, de acabar perdendo o que poderia ser uma ótima posição pro Leclerc. Mas acho que no geral o ritmo da Sauber é muito bom. Na classificação, o Leclerc de novo no Q3, né, impressiona isso. E aí tem muito dele, cara, mas também tem muito de equipamento, né? E mais uma vez a Sauber andando bem. Me surpreende bastante, eu tô gostando muito de ver esse avanço da Sauber. E eu acho que, como você falou, né, mesmo mesmo com o duplo abandono, que claro pesa, eu acho que o momento da Sauber, o momento de equipamento da Sauber, o momento que o Leclerc tá vendo, é um momento bem interessante e legal ver a Sauber tentando sair daquele espiral super negativo que ela se encontrou nos últimos anos. Fábio Campos. Vou rapidamente, só para deixar o nosso âncora feliz. Vou falar só uma coisa. Quem diria no começo do ano que a gente ia chegar na metade do campeonato e a Sauber não estaria vendo a Williams nem no retrovisor. Só isso que eu vou dizer. O âncora nem ia te dar a oportunidade de falar da Sauber, mas tudo bem, fico feliz de ter sido curto. É a segunda. Pô. De você eu quero saber, e o momento Romain Grosjean?
O momento é muito ruim, já começa a se cogitar a troca de piloto, né, bateu 2 vezes, né, bateu na sexta-feira. Demorou até, viu? Aliás, bateu 3. Peraí, tô pensando aqui, não é 2, não, bateu 3, porque bateu na sexta, também a mesma coisa do Ericsson, né? Eles estavam ligando que o bump, existia um bump na curva 1 que ele estava, né, diz o Grosjean, que não conseguiu apertar o botão, porque exatamente na hora dele fechar o DRS, o carro acertou um bump e ele não conseguiu fechar. E o Ericsson, como o Ericsson bateu no mesmo lugar, eu fiquei até com essa pulga atrás da orelha. Mas teve essa batida na sexta-feira, teve o toque dele com o Magnussen na largada. Que tudo acho um toque de largada, não acho que também tenha que ser feito nenhuma tempestade. Mas você vê, foi um erro igual o do Kimi Raikkonen. Exatamente igual, não teve punição nenhuma para ele. Até a travadinha de pico ali. Talvez pudesse punir, mas eu acho que ele estava um pouco mais aberto na curva, assim. Eu acho que o Kimi Raikkonen foi mais dividida. Né? Mas se ele perde o carro, sim. Se você vê a câmera boa, ele trava as 4 rodas. E pensando na equipe, foi muito ruim, porque ele faz o Magnussen ir lá fora e fica preso no carro ao contrário do Hamilton. Então, um largou em quinto, em sexto, ou sexto, sétimo, parecido, e completaram a volta, o Magnussen, sei lá, em 13º e ele em 16º, 17º. Foi um desastre. A classificação foi jogada ali naquele erro dele. O carro é um foguete. Quem sentar nessa cadeira do Grosjean vai ter uma excelente oportunidade, ao que parece, né? Se bem que a gente não sabe o ano que vem. Mas eu diria que empresários já ligam para a Haas, de outros pilotos. Só vou deixar isso como uma coisa mais ou menos concreta. E já que nós estamos falando da Haas, vamos falar agora, para a gente encerrar a edição 571 do digníssimo Kevin Magnussen. O Magnussen, ele vem sendo bem agressivo, né? Algumas manobras, isso já não é de hoje, eu até aplaudi bastante no início. Teve um grande ponto de mudança, foi naquela prova dele em Baku, que acho que ele força o Pierre Gasly de uma maneira muito, muito, muito perigosa. Esse caso dessa prova, né, essa prova de Silverstone, a controvérsia foi toda no lance com o Alonso. Eu não acho que ele tenha sido super desleal, não acho que ele tenha colocado, sei lá, talvez o Alonso em super risco, como foi o caso do Gasly, mas ele vai construir um histórico e ele força o Alonso até fora da pista em algumas situações que talvez seja o momento de analisar se ele não está ultrapassando o momento, se ele não está brincando com certas coisas muito importantes. É claro que a gente falou até no bloco 1, mais uma vez com o convite, que a gente tem mais pilotos cordeirinhos hoje, né? Quase que facilitando a ultrapassagem. E é legal ver o Magnussen brigando, né? É uma postura diferente, mas eu acho que ele fica numa linha tênue para ultrapassar o limite disso, que é um negócio perigoso. A gente está falando de carros muito rápidos, sabe? Muito, muito, muito rápidos. O Alonso chegou a colocar o carro fora da pista, na brita, não é brita, mas não existe mais brita, né, praticamente, mas fora da pista ali, na sujeira, para poder conseguir livrar ele, enfim, eu acho que e talvez até fossem colocar alguma punição, se fosse ele ganhando a posição e não ele se defendendo a posição, né, no caso pro Alonso, mas, enfim, é mais um lance, no geral, que o Magnussen se envolve e talvez seja hora de pensar se ele não está ultrapassando um pouco o limite. Eu acho o seguinte, Raposo, só para complementar, a gente teve uma variaçãozinha no áudio aí do jogo, então só queria ter certeza se ele já terminou ou não. Eu tenho que ser coerente com o que eu falei no primeiro bloco, né? Então eu não posso cair aqui em contradição. Como eu disse no primeiro bloco, uma frase que ficou aqui na minha cabeça, defender posição, né, é um estilo de corrida e é algo que pode fazer um piloto, não sei se subir na carreira ou fazer uma boa imagem. No caso dele, não parece estar fazendo uma boa imagem. Agora, eu acho que muitas vezes a fama nos cega, né? O piloto acaba adquirindo um carimbo que a gente acaba analisando ele mais pelo carimbo que ele teve. Por exemplo, no caso de Silverstone, eu acho que quem não viu, eu acho que não foi mostrado com veemência, se é que foi mostrado durante a corrida, mas no YouTube, por exemplo, quem tem Twitter está lá fácil também, dá para ver a disputa toda que ele trava com o Alonso, uma gritaria do Alonso, o qual eu relevo, porque se você for entrar na gritaria do Alonso, você entra na gritaria do Alonso,
E eu não vi nada de ilegal do Magnussen. Não vi nenhum momento. Ele dá uma espalhada, né, na saída lá da left field, não sei qual número que é, enfim, Silverstone, a gente não tem que falar número de curva em Silverstone, que é sempre proibido. Ele espalha, e eu sou contra as espalhadas, também eu posso cair em contradição. Mas não é ilegal. Eu proibiria as espalhadas. Mas, infelizmente, na minha opinião, é um artifício que todo mundo usa. E também na entrada da Maggots, né, que o Alonso, a câmera on-board do carro do Alonso, ele já desapareceu e de repente ele surge ali na frente do Alonso, e o Alonso não foi jogado para fora da pista. Então, eu acho assim, o Magnussen tem uma fama, ele já passou do ponto uma vez, que foi em Baku com o Gasly, ali realmente ele passou do ponto e eu fiquei muito atento ali, porque eu pensei, agora ele chegou já na linha tênue, que o Diogo se refere. Se ele passar, aí ele passa, mas ele não passou. Eu não acho que ele passou mais nas outras corridas, não acho que ele passou em Silverstone. E não posso cair em contradição, justamente na hora em que a gente começa a fase da Fórmula 1, a gente tem medo de estar começando, né? Debatemos isso com opiniões divergentes no primeiro bloco, fica lá para o ouvinte que não ouviu correr lá e ouvir. Mas se sendo pessimista, nós estivermos entrando na era do por gentileza pode passar, eu valorizo sim o piloto com a imagem do Magnussen, do cara que é duro passar. Repito, não pode chegar num ponto de, né, fazer qualquer coisa. Eu só acho que ele não cruzou a linha de estar sendo um piloto. Talvez até a lealdade possa ser questionada. Talvez ele esteja fechando onde outros pilotos têm uma certa prudência ou uma certa linha ética entre eles. Eu até aí eu vou. Agora, eu não vi ele, repito, exceção de Baku com o Gasly, eu não vi ele colocar nenhum piloto em risco. Nenhum outro piloto em risco. Então, se o cara errou uma vez, eu dou ele fica lá com uma luzinha amarela em cima. Mas eu acho que ele pode estar criando uma fama e a gente pode estar enxergando ele pela fama que ele tem. E eu acho que defender posição de forma dura é legal ter um piloto na Fórmula 1 que é o cara que não entrega. Era o que o Trulli era na época dele. É o cara que não entrega. Ele bota o carro de lado, bota o carro em cima da zebra, bota o carro para lá, bota o carro para cá. Eu acho bom ter um cara desse, que tem até uma má fama entre os seus colegas, justamente por ser muito duro. Cabe aos comissários, se ele passar do ponto, punir com severidade. Suspende de prova, se um dia ele realmente pegar alguém no meio. Agora eu não vejo isso. Eu sinceramente, vendo a câmera on-board do Alonso, e eu não consegui enxergar uma deslealdade dele. Eu enxerguei um piloto muito duro. Mas muito duro, gente, eu acho que faz parte do esporte. Né? Eu não vou crucificar um cara por ter sido muito duro. Então fica aí essa colocação a respeito do Magnussen. Ele pode estar correndo o risco de estar levando a coisa no limite, mas Fórmula 1 é limite, gente. Como é que eu vou virar e falar, não, piloto, não leve até o limite? Se ele está conseguindo fazer, se ele errar, que seja devidamente punido, mas não vi erro ainda nesse sentido, repito, pela terceira vez, tirando o Baku com o Gasly. A você, ouvinte, que não viu a imagem dessas brigas, eu recomendo que você entre no YouTube da própria Fórmula 1 e tá lá, né, a disputa do Alonso com o Magnussen, e vale a pena acompanhar. Você ia falar alguma coisa, Fábio Campos? Não, na verdade eu pensei em pedir para o ouvinte me seguir no Twitter, lá no @CampusFB, porque se eu não coloquei, eu vou colocar em breve, muito em breve. Mas eu não chamei, não. Você leu o meu pensamento, muito obrigado, viu, rapaz? E é isso, com isso nós fechamos o bloco número 2, temos um bloco número 3 ainda sobre Fórmula 1, se sair, cara ouvinte, porque semana passada... Não, 15, né? 15 você falou. Foi. Se sair, ouvinte... bloco sobre Fórmula 1, na verdade é terceiro sobre Fórmula 1. Porque semana passada prometeram um terceiro bloco sobre MotoGP que não saiu, e aí Fábio Campos quer fazer um anúncio aqui sobre esse terceiro bloco da MotoGP. Por favor, Fábio Campos. A minha sugestão, eu acho que o ouvinte vai gostar muito, da gente fazer um especial MotoGP. Não só porque o Grande Prêmio da Holanda merece um especial, mas fazer, por que não, um aparato da temporada que está tendo tanta coisa dentro da pista, fora da pista também. Né? Acabei de lembrar aqui, claro, Lourenço na Honda, mas fora da pista, se tem coisa para falar, tem muita coisa dentro da pista. Então, por que não fazer um especial para falar de MotoGP dentro da pista? Sem manobras, lembrar momentos, lembrar o que está bom, lembrar o que está ruim. Eu acho que a última prova merece isso, né, Raposo? Não sei se você concorda comigo. Já perdi um pouco o tesão. Vocês deixaram passar o tempo, mas a gente... Lamentável você falar isso, uma pena. O nosso ouvinte doido para ouvir sobre MotoGP e você joga esse balde de água fria. Nós vamos fazer, mas o time daquela prova tinha que ter sido semana passada, né? Naquele Sim, calor sim. da emoção e tal.
Sem dúvida. Foi uma falha do café e a gente faz, inclusive, um pedido de desculpas público, né? Acho que não há problema a gente reconhecer que não foi por querer, não conseguimos. Infelizmente não conseguimos casar as agendas, mas vamos tentar pagar essa dívida, né? Exatamente, junto com o da Fórmula Indy. Então, se não saíram da Fórmula Indy que está sendo prometido aqui, gente, vocês já sabem. O Fábio Campos já mandou o Twitter dele, já sabe onde reclamar. Vão lá no Twitter dele e reclamem. No @CampusFB. Fiquem à vontade. E assim nós encerramos esse segundo blog. Espero que vocês tenham gostado. Se não ouviram o primeiro, corram até o primeiro. E ouçam também e escrevam pra gente. Faça como fez o Michael Knopak, como fez o nosso querido Jailson, como fez o nosso querido Pedro Henrique e a Laura pra gente. Façam, repitam mesmo, escrevam pra gente, que é muito bom quando vocês participam. Só gostaria de lembrar uma coisa. Próximo programa, segunda que vem, é um programa muito importante, porque nós vamos estar tratando aqui, não só, vamos estar celebrando a Bélgica campeã do mundo de futebol, mas falando sério agora, vamos estar tratando aqui da final da Fórmula E. Né? O campeão da Fórmula E sai no próximo final de semana, com as etapas de Nova York, no dia da final da Copa do Mundo, sim, não me perguntem por quê, mas o próximo programa é uma edição que, se não tem Fórmula 1, ou quer dizer, vai ter o bloco de Fórmula 1, claro, mas se não tem corrida de Fórmula 1, tem corrida de Fórmula E que decide o campeão. Termina aqui Café com Velocidade, o mais tradicional podcast sobre corridas do Brasil. Sempre com Bárbara Franzin, Thiago Raposo, Diogo Gomes, Thiago Rosa e Fábio Campos. Café com Velocidade. Café com Velocidade. A dose certa na análise do esporte a motor.